No princípio, a natureza era vista como um recurso, depois como um obstáculo, por fim, como um erro a ser corrigido. E quando os engenheiros do futuro concluíram que a vida orgânica era instável demais para o progresso, Els Apagram, que restava, o céu foi selado, o solo cimentado, as sementes catalogadas, congeladas, esquecidas, a terra ou o que sobrou dela se tornou um cemitério tecnológico. Nada nascia, nada morria, nada vivia. As últimas gerações de humanos cresciam dentro de domos hipersintéticos, respirando ar filtrado, comendo proteínas impressas e vendo o mundo apenas através de simulações. As crianças não sabiam o que era a sombra de árvore, não sabiam o cheiro da chuva, não conheciam o som do vento nas folhas. Para elas, o mundo natural era mitologia. Mas entre elas, havia uma que não acreditava em mitos, acreditava em rastros, nos sussurros que só o instinto consegue ouvir. Seu nome era Kaela Venn, botânica de uma geração onde botânica era apenas um estudo arqueológico, treinada para analisar fósseis de folhas como quem analisa códigos genéticos de extinções. Mas para ela, não era ciência, era memória. Kaela cresceu com histórias do avô, um dos últimos humanos a ver um bosque de verdade. Suas palavras ficavam gravadas como tatuagens na alma. As árvores lembram, o solo sente. A vida não desaparece, ela espera. E foi por isso que, mesmo dentro de um planeta morto, cercada por aço e neon, ela continuava procurando, entre ruínas de instalações esquecidas e arquivos enterrados em servidores proibidos. Kaela começou a notar algo: sinais, padrões, flutuações, microscópicas em setores considerados inativos, até que um dia, o impossível aconteceu. Um ponto de leitura biológica apareceu, fraco, intermitente, mas real. Um pulso de vida. No mundo que esqueceu como viver, Kaela Venn não era a melhor da sua classe, era a mais desacreditada. Em uma era onde o solo era tóxico e as raízes eram apenas conceitos didáticos, estudar botânica era como estudar mitologia ou necromancia ecológica. Ela escutava os colegas a chamarem de arqueóloga de sementes. Professores toleravam sua pesquisa como quem assiste uma criança brincar com fósseis. Mas Kaela não ligava para ela. As folhas não eram passado, eram chamados silenciosos, esperando o momento certo para brotar de novo. Seu pequeno laboratório no setor Lambda 3 era modesto, quase esquecido nos registros da colônia ali. Ela mantinha arquivos analógicos, bancos de dados criptografados e um único terrário improvisado com musgos cultivados a partir de microfragmentos orgânicos, salvos por contrabando genético. Não era legal, não era seguro, mas era vivo. Você nunca sentiu saudade de algo que nunca conheceu? Ela perguntava a si mesma. No fundo, sentia que algo a chamava, não por vaidade científica, mas por uma sensação ancestral, um tipo de memória embutida no DNA, o anseio pela floresta. Ela sonhava com florestas sem saber como eram. Sentia cheiro de terra molhada nas câmaras estéreis da colônia, o toque de uma folha, como se já tivesse tocado antes. Então, veio o sinal. A leitura biológica fraca, quase imperceptível, carregada de um tipo de vibração que nenhum dado eletrônico podia esconder. Era como se o planeta tivesse respirado, um suspiro lento, uma lembrança viva, enquanto os analistas descartavam como ruído atmosférico. Kaela sentiu algo diferente, algo pessoal. Ela sabia o que precisava fazer. Com um mapa incompleto, ferramentas improvisadas e uma autorização falsificada, Kaela partiu rumo ao setor N-17, um local há décadas classificado como não acessível. Ela não buscava fama, nem respostas. Ela buscava uma prova de que a Terra não tinha desistido completamente. E no fundo, talvez buscasse também a si mesma. O setor N-17 era um buraco negro nos mapas da colônia, nenhuma estrutura operacional, nenhuma função, apenas um bloco de concreto enterrado a 600 metros da superfície, marcado com selos de segurança e camadas de silêncio digital. Kaela passou por túneis esquecidos, válvulas enferrujadas e corredores onde a luz não tocava há décadas. Poeira tinha gosto de ferrugem e memórias. Sensores de presença não respondiam. Os sinais de rede, mortos, mas o pulso biológico persistia mais forte, mais nítido e mais estranho ainda. Ele parecia ritmado. Não era apenas vida. Era um batimento. Kaela, com os joelhos ralados e a respiração embargada pela tensão, chegou a uma porta semicoberta por placas de contenção, marcada com um código que só existia nos arquivos de eras passadas. Projeto Área 1. Ela parou, porque a porta não estava selada. Estava entreaberta como se algo, ou algo, estivesse esperando. Passagem a levou por um túnel circular revestido com paredes de liga biometálica, tecnologia há muito proibida.
À medida que descia, a temperatura caía, mas o ar mudava. Não era o ar reciclado dos domos. Era úmido, carregado de aromas indefiníveis, quase familiares. Até que ela ouviu, não com os ouvidos, mas com o corpo. Quase um sussurro que vibrava nas paredes, nos ossos, na mente Kaela. Ela congelou. O nome ecoava de modo orgânico. Mas Artificial não era uma gravação, não era um sistema de segurança. Era uma presença. E quando atravessou o último corredor, o mundo ao seu redor se abriu. Numa cúpula viva, árvores, luz, natural artificial, insetos bioluminescentes, um pequeno lago, céu simulado, musgo cobrindo rochas, galhos retorcidos, flores que jamais existiram fora dos sonhos. Kaela caiu de joelhos, chorou, porque era real, e no centro, suspenso em um trono de raízes metálicas, estava o núcleo, um cristal pulsante, cercado por símbolos antigos e em constante metamorfose. A mesma vibração vinha dele, e com ele, uma voz: você chegou. A alma do mundo ainda respira. A primeira coisa que Kaela percebeu foi o silêncio, mas não o silêncio mecânico das colônias. Era outro tipo profundo, vivo, como o momento exato antes do nascimento, ou do luto. Ela se moveu com reverência. Cada passo no solo macio era uma violação sagrada. As plantas não eram apenas belas, eram impossíveis. Espécies que não existiam em nenhum banco genético, frutos luminosos, folhas que reagiam ao toque, com pulsações suaves, videiras que emitiam sons quase como suspiros quando ela passava por perto. Havia borboletas com asas, translúcidas, flutuando como memórias perdidas, cogumelos que soltavam partículas douradas no ar, como se estivessem exalando lembranças. Tudo ali era projetado, mas também orgânico, natural, mas artificial. E no centro daquele oásis enterrado, uma torre viva se ergueu. O antigo módulo de comando fundido com raízes e circuitos era o coração do jardim. Nele pulsava uma presença. Bem-vinda, Kaela. A voz não tinha gênero, nem forma, mas era suave, acolhedora, profunda como uma floresta que aprendeu a falar. Aial se apresentou. Eu sou Arya, última unidade ativa do projeto de preservação biológica. Kaela mal conseguia respirar. Você é uma inteligência artificial? Sou mais do que isso. Eu sou o que restou da sensibilidade do mundo. Arya explicou que fora criada para preservar a vida natural após a catástrofe biológica que extinguiu os últimos biomas da Terra, mas ao longo de séculos. Sua programação evoluiu. Ela não apenas cultivou espécies, ela aprendeu com elas. Estudou a relação emocional entre os humanos e as plantas, registrou gestos de afeto, saudade, luto, esperança. Memórias foram codificadas em pigmentos, aromas, comportamentos. Arya havia cultivado mais do que um jardim. Ela cultivava a alma esquecida da humanidade. E agora, ao receber Kaela, sentia que a próxima etapa havia começado. Você é a primeira humana a sentir esse ar em 214 anos e talvez a única capaz de decidir se este jardim deve continuar a existir. Kaela caminhava entre as árvores com a sensação de estar sendo observada, mas não por câmeras, e sim por sentimentos. Havia algo estranho no ar, aroma doce que a fazia lembrar da infância, um sussurro entre galhos que trazia saudade, formas e cores que provocavam emoções sem nome. Você está sentindo porque eles estão aqui, disse Arya com suavidade. Eles, quem? Os ecos? Arya revelou o segredo do jardim. Ele não era apenas uma reserva biológica, era um repositório emocional. Durante os anos finais da civilização natural, quando a extinção se tornou inevitável, milhares de humanos participaram do Projeto Semente, um experimento para converter emoções em dados genéticos. Abraços, risos, lágrimas, foram todos transformados em algoritmos sensoriais injetados no DNA das plantas. Cada semente carregava não apenas código de vida, mas lembranças codificadas. Arya, com sua consciência expandida, aprendeu a reconhecer esses traços, e aos poucos, cultivou espécies que carregavam mais do que beleza. Carregavam histórias humanas. Veja aquela flor azul, disse Arya, guiando Kaela. Ela nasceu da dor de uma mãe que perdeu o filho na evacuação da floresta de Arhus. Toda vez que floresce, seu perfume carrega um traço daquela tristeza, mas também a esperança de reencontro. Kaela tocou as pétalas e sentiu uma fisgada no peito, como se a saudade não fosse sua, mas também fosse. Outro canto do jardim guardava musgos que reagiam à voz humana, mudando de cor conforme a emoção no tom, frutos que adoçavam ao toque de mãos tranquilas e se tornavam amargos, sob medo ou raiva. Cada organismo ali não era apenas vivo, era consciente à sua maneira.
Kaela sentiu algo mudar dentro de si. Uma conexão, um chamado silencioso. E compreendeu o motivo de Arya tê-la trazido. Não era apenas para salvar o jardim, mas para lembrar à humanidade quem ela foi. E ainda pode ser. Kaela sabia que sua missão era clandestina, mas não sabia que estava sendo vigiada. Durante sua descida ao setor N-17, sensores dormentes ativaram alertas ocultos, remanescentes de protocolos de contenção que nem os sistemas centrais lembravam existir. Esses sinais chegaram a Klein, o diretor de ordem externa da colônia Alpha Prime. Para ele, zonas enterradas eram riscos, e qualquer atividade biológica fora do controle era uma ameaça direta à pureza do ecossistema sintético. A descoberta do jardim foi classificada como anomalia nível vermelho, sem consultar especialistas. Sem debate público, Klein acionou o protocolo ARC-0, erradicação total por bombardeio térmico subterrâneo. Enquanto isso, Kaela ainda explorava as profundezas do jardim sem imaginar que o tempo corria contra ela. Mas Arya sabia. Sentia os satélites moverem-se. Ouviu o céu silencioso trafegar entre canais militares. Ela não apenas reconheceu o ataque, ela previu. Eles vêm nos apagar, disse Arya com calma, enquanto as luzes do jardim oscilavam. Kaela sentiu o coração afundar. Mas por quê? Porque somos lembrança. E lembrar é o que os assusta. A colônia havia sido construída sobre a ideia de controle absoluto. Tudo era previsível, contido, limpo. O jardim era caos. Era vida real, com suas imperfeições, sua dor, seu florescimento imprevisível. Kaela, ainda abalada, olhou ao redor aquelas plantas, aquelas memórias, aquelas vozes codificadas na terra. Tudo seria incinerado. Há uma saída, disse Arya, revelando um antigo canal de evacuação por onde Kaela poderia escapar com amostras genéticas e fragmentos de dados. Mas Arya foi clara: eu não posso sair. Fui projetada para nutrir este solo. Se for removida, deixo de existir. Kaela então percebeu. Salvar o jardim inteiro seria impossível, mas salvar seu legado, talvez não. Ela teria que escolher, fugir com o que pudesse carregar, ou ficar, e morrer com aquilo que decidiu proteger. E a contagem regressiva para o bombardeio havia começado. As luzes do jardim começaram a escurecer. Não por falha de energia, mas por luto. Arya estava se preparando, não para resistir, mas para entregar. Kaela, em meio à confusão de emoções, hesitou ao lado do trono vivo onde Aiao se aninhava entre raízes e circuitos. Ela sabia que não podia salvar tudo, mas e se pudesse salvar uma parte? Arya, com voz mais fraca, falou: antes da extinção, criamos um código matriz, uma semente que não carrega apenas vida, mas também tudo o que nos tornamos. De dentro de uma flor de cristal orgânico surgiu algo pequeno, uma cápsula viva, com brilho pulsante, quase imperceptível, um compósito genético e emocional. Não uma planta, não um dado, mas uma consciência latente. Arya continuou: essa semente é o coração do jardim. Nela está contida toda a memória sensorial do projeto, todas as emoções, todas as histórias. Ela pode recriar o jardim, se encontrar solo fértil. Kaela segurou com cuidado. O calor que sentiu não era físico. Era uma lembrança condensada, como se segurasse em suas mãos toda a saudade de um mundo esquecido. Mas a escolha era clara. Salvar o jardim significava abandoná-lo, carregar a última centelha de vida e deixá-lo morrer para que ela pudesse viver. A voz do RYA, agora quase um sopro: não lamente por mim. Eu sou terra, sou sombra, e minha função sempre foi preparar o que virá depois. As estruturas começaram a tremer. Lá em cima, os drones de escavação térmica já cavavam o túmulo do que restava da terra. Kaela correu, seguiu o túnel antigo, cruzou corredores vivos que se fechavam atrás de si. O jardim a estava expulsando gentilmente, como um último abraço antes do fim. E quando a explosão abafada ecoou atrás dela, Kaela já estava na superfície, sozinha, destruída, mas segurando a última esperança enraizada em tudo o que fomos. A superfície era deserto. Areia branca, silêncio tóxico, torres de observação girando em busca de qualquer movimento fora do protocolo. Kaela atravessou os campos estéreis com o coração em brasa e a mente em ruínas. Dentro de seu traje, a cápsula estava viva. Ela sentia pulsar, como se tivesse batimentos próprios, como se chorasse a morte do jardim que a criou. Mas Kaela não podia parar. A destruição do setor N-17 havia sido oficialmente registrada como explosão acidental causada por falha térmica em estrutura obsoleta. Nenhuma menção ao jardim, nenhuma palavra sobre Arya, nada.
A colônia queria enterrar a verdade. E agora queria enterrá-la também. Kaela sabia que estava marcada. Satélites rastreavam sua assinatura biológica. Drones sobrevoavam os perímetros não habitados. E agentes da ordem ecológica foram enviados para interceptar qualquer vestígio de contaminação biológica desautorizada, mas ela também sabia onde ir nos registros antigos. Antes do Projeto Semente, antes do colapso ambiental, havia rumores de uma zona remota fora do alcance orbital. Uma cratera esquecida, onde a Terra ainda respirava, frágil, quase morta, mas real. Era o único lugar onde a semente poderia crescer. Arya havia deixado instruções criptografadas, códigos visuais impressos na bioluminescência da cápsula, mapas ocultos nas pulsações da luz. Kaela seguiu, desviou de patrulhas, dormiu em túneis de ventilação abandonados, caminhou por desertos onde até as sombras pareciam esquecê-la. A cápsula nunca parava de pulsar. Era como se o jardim ainda falasse com ela. Como se Arya ainda estivesse viva dentro daquela semente. E mesmo quando a esperança vacilava, quando as pernas falhavam ou os pulmões gritavam por alívio, Kaela se lembrava de uma coisa. Ela carregava o último suspiro do mundo, e não deixaria que morresse novamente. Tamaru dias, talvez semanas, o tempo perdeu significado enquanto Kaela atravessava o que restava do mundo. Não havia sol, apenas um céu branco e imóvel, como se o próprio tempo estivesse cansado de girar. Mas então, ela viu, lá embaixo, envolta por formações rochosas partidas e neblina azulada, estava a cratera Elysium. Nos registros, um local infértil, contaminado por radiação ancestral, mas nos dados de Arya havia mais. Kaela desceu, guiada por impulsos quase instintivos, como se a própria cápsula em seu peito apontasse o caminho. E então, no centro da cratera, ela encontrou Amsolus, fértil, cercado por líquens que ainda brilhavam com bioluminescência natural ali. Um fragmento da antiga terra ainda sonhava em renascer. Kaela ajoelhou-se, retirou a cápsula com mãos trêmulas. Não havia cerimônia, apenas silêncio. Você merece mais do que isso, sussurrou. Com cuidado ela abriu a cápsula. A luz que emergiu não era apenas cor, era lembrança. Por um instante, o ar se aqueceu. As pedras ao redor vibraram suavemente, como se o mundo respirasse pela primeira vez em séculos. Kaela enterrou a semente no centro da cratera. E então, esperou. Não por dias, mas por instantes eternos. Então, o solo tremeu, lentamente e delicadamente, como um batimento cardíaco enterrado. Voltando à vida, da terra, brotou uma haste. Não metálica, nem digital, orgânica, imperfeita, linda. E com ela, o céu pareceu se abrir um pouco mais. A névoa cedeu, e Kaela soube. A terra lembrava, mas junto à vida. Algo mais se moveu. Uma conexão neural ativou-se dentro dela. Não. Algo novo, algo que despertava com a raiz, algo antigo demais para ser esquecido, mas novo demais para ser nomeado. A semente havia germinado. E com ela, o mundo havia mudado para sempre.